Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Graça Freitas, Sra. Diretora-Geral da Saúde, seja bem-vinda a esta comissão, que é com muito gosto que a recebemos, assim e aos senhores diretores de serviço que a acompanham. O requerimento do Partido Chega, que foi entregue e aprovado nesta comissão, recai sobre 5 pontos, que a Sra. Já deve ter, com certeza, tido acesso, e vamos então, nesta primeira intervenção, tentar explanar um pouco cada um deles. O primeiro prende-se com um balanço geral do trabalho desenvolvido, uma vez que a Sra. Apresentou, no final do ano passado, a intenção pública de se demitir ou de não ser reconduzida, digamos assim. Esse mandato já teria que ter acabado, mas, no entanto, a Sra. Continua no cargo até ser indicado um novo diretor-geral. Ora, gostava de saber da parte da Sra. Como é que vê este balanço relativamente aos meios que estão à sua disposição e também aos meios de todas as estruturas do Ministério da Saúde, nomeadamente da ACSS, da ARS e do novo CEO da Saúde. Como é que a DGS se articula ou se articulou com estes organismos também sobre a tutela do Ministério da Saúde, como é que a Sra. Vê a criação deste novo CEO da Saúde e se isso, em alguma medida, teve a ver com a sua vontade de não se manter no mandato. Na nossa opinião, existe aqui algum esvaziamento de funções, existe alguma sobreposição de competências e, portanto, gostava de saber se esse foi um dos motivos pelos quais a Sra. Apresentou a saída. Depois também gostava de que fizesse um balanço geral sobre aquilo que é os indicadores da saúde em Portugal. E a DGS trabalha muitos indicadores de muitos planos de muitas doenças e epidemiológicos, mas aquele indicador mais dramático, digamos assim, são as taxas de mortalidade. E pelas taxas de mortalidade nós podemos muito ter em conta o que são os acessos aos cuidados de saúde em Portugal. O Partido Chega já tentou aprovar aqui no Parlamento uma comissão sobre o excesso de mortalidade. Malogradamente, a esquerda vetou ou chumbou essa nossa pretensão e, portanto, eu gostava que, neste balanço que a Sra. Faz, nos falasse sobre o excesso de mortalidade que existiu em Portugal como em nenhum outro país da Europa. Relembro que, no mês passado, tivemos mais de 10 mil óbitos por mês, o que não acontecia há um século, e também a mortalidade de jovens e adolescentes, que, na escala dos 5 aos 24 anos, tem sido absolutamente extraordinário, nomeadamente até no verão passado, que houve aproximou-se dos 30 mil óbitos no período estival do ano passado, o que não acontecia desde 1980. E estamos a falar, Sra. De mortalidade não Covid, que foi, no ano de 2022, 10 vezes superior à de 2021. Passando para o segundo ponto, que se prende com o perfil do próximo Diretor-Geral da Saúde, gostava que a Sra. Desse a sua opinião, uma vez que o atual Subdiretor-Geral da Saúde disse que estava disponível para avançar numa peça jornalística avançada pelo Observador e o Sr. Subdiretor-Geral da Saúde esteve no meio de algumas declarações sobre compotas e outras formas como nós devemos celebrar o Natal, com visitas rápidas no quintal e troca simbólica de presentes e, portanto, tendo que já o Dr. Portugal tinha concorrido no próprio concurso em 2018 que indigitou a Sra. Para o cargo que ocupa agora, gostava de saber se acha que o Dr. Portugal tem possibilidades ou tem capacidade de substituir. No outro ponto do nosso requerimento, falávamos sobre, no terceiro ponto, no balanço e os ensinamentos tirados à gestão da pandemia por Covid-19. Sra. Queria que explanasse bem este ponto, uma vez que a 15 de janeiro de 2020 a OMS alertava para a contaminação em massa, mas a senhora doutora veio dizer na televisão que isso era um bocadinho excessivo. Aliás, a Sra. Tem uma frase que eu também gostava de citar, que diz: sou uma servidora pública, mas tenho linhas vermelhas, as da ética, da lei, da deontologia e das questões técnicas. Eu penso que a Sra. Quando fez estas declarações em janeiro de 2020, não fez mais do que ultrapassar as questões técnicas e as da ética, porque, Sra. Nessa altura, qualquer pessoa com formação epidemiológica sabia que o vírus ia cá chegar, aliás, porque já estava em Itália e em muitos países da Europa. Podemos falar também das máscaras, que começou por dizer que as máscaras eram prejudiciais e acabou por defender a obrigatoriedade das máscaras, mesmo até na rua. Também podemos falar da adequação
adequação da lotação dos transportes, em que a doutora defendeu a adequação da lotação de vários tipos de transportes, menos nos aviões, porque todas as pessoas iam a olhar em frente. E gostava também de lembrar aqui que logo em janeiro de 2020, quando o Chega pediu o encerramento e controle efetivo de fronteiras e uma quarentena de pessoas que vinham de países epidemiologicamente ativos, a Soutora e outras dignidades políticas deste país disseram que o Chega éramos loucos extremistas e, portanto, gostava que fizesse um balanço sobre este assunto. O último ponto, o quinto ponto do nosso balanço será sobre o Plano Nacional de Saúde 21-30, mas sobre esse, uma vez que já esgotei o meu tempo, irei debruçar-me na segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Soutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Das suas palavras conseguimos retirar que, de facto, era de enorme pertinência o Partido Socialista ter aprovado a nossa comissão de inquérito, tanto à mortalidade, que não teve a oportunidade de endereçar até agora, como à gestão da pandemia. Nós vimos como a Soutora está ansiosa por explicar aquilo que aconteceu. Os senhores subdiretores-gerais também ainda não tiveram a palavra e também gostariam com certeza de ter a palavra e, portanto, seria numa comissão dedicada a estes assuntos, tanto à mortalidade como à pandemia, que nós poderíamos ter aqui mais tempo para falar e dar à Soutora toda a oportunidade de se explicar, que não teve até agora. A Soutora disse uma frase que para mim foi algo preocupante, que foi adequou as medidas de acordo com a receptividade da população. Portanto, a própria Soutora acabou por confessar que tinha ultrapassado as suas linhas vermelhas da ética, da lei, da deontologia, das questões éticas, porque, de facto, quando nós coadunamos as medidas com a receptividade da população, é porque não estamos apenas a falar das medidas técnicas. E falando sobre a vacinação, que foi algo que foi também longamente explanado pela Soutora, eu gostava de lhe perguntar, finalmente, porque é que Portugal gastou, tenho aqui 2 concursos por ajuste direto, 54 milhões de euros e 34 milhões de euros para a compra de vacinas. E no order form, logo no primeiro artigo, ponto 4, diz que o Estado-membro acknowledges, portanto, admite que todos os efeitos secundários da vacina ainda não estão estudados. Portanto, ou seja, que por via dela ter sido rapidamente desenvolvida, devido a emergências de circunstância, portanto, nos order forms, o Estado português deu o assentimento a receber vacinas cujos efeitos secundários não estavam estudados nem eram sabidos. E a Pfizer ficou com uma norma de salvaguarda nos contratos aprovados que a desresponsabiliza de tudo o que pudesse vir a acontecer. E, a meu ver, também, algo bastante grave é que os cidadãos, como eu, quando tentam ver os contratos e aquilo que se passa na adjudicação e nos contratos que são feitos pelos contratos da Europa, a Soutora disse que tínhamos que agradecer à Europa, mas essa Europa é muito pouco transparente. E essa falta de transparência é que traz falta de confiança às pessoas. Soutora, veja, estes contratos, como é que nós podemos ter confiança nestes contratos? Em que quando chega à parte das vacinas, a AstraZeneca, a Copy-2, Commission está assim. Temos tudo... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tudo campos truncados, onde não podemos ver a transparência do que se passa na União Europeia. Portanto, nós podemos, de facto, agradecer à União Europeia, mas calma, com uma certa medida, porque nós queremos ter acesso aos documentos e queremos ter a Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Presidente, peço desculpa, mas tinha só mais algum... Muito obrigado. Tinha só mais um ponto a interessar, já que o Partido Socialista prescindiu do tempo e o PSD foi... Diga, Sr. Deputado. Diga, Sr. Deputado. Eu gostava de saber da Soutora quais é que foram os ensinamentos que tirou da doutora Marta Temido ter vindo dizer a público, e a Soutora também, que a acompanhou, dizer que o SNS estava perfeitamente preparado para a pandemia e que os hospitais estavam preparados para a pandemia. Ora, o que é que aconteceu? Tivemos menos 46% das consultas presenciais, 40% na quebra de urgências hospitalares, falta sobre os profissionais de saúde sem material de proteção, os profissionais de saúde vieram-se queixar para os meios de comunicação social que não tinham material de proteção, os rastreios oncológicos e meios de complementares diagnósticos caíram brutalmente, menos 21% de mulheres com registro de mamografia, menos 12% de mulheres com colpocitologia, menos 95% das consultas médicas a serem realizadas muito obrigado. À distância por telemedicina. Doutora, como é que uma consulta de acompanhamento de oncologia pode ser acompanhada por telemedicina? A senhora disse que a revolução industrial muito obrigado, telemóvel serve para algumas coisas. Olha, o Stay Away Covid foi o maior flop de todos os tempos. Custou 600 mil euros ao Ministério da Saúde e foi completamente um flop. E a telemedicina serve para questões médias, mas não serve para acompanhamento e não se pode subjugar as consultas presenciais
ligados a consultas de medicina. Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito mais havia a dizer. Claro. Muito mais havia a dizer. Muito obrigado. E de facto é uma pena Muito obrigado, que o Sr. Partido Deputado. Socialista é uma pena que o Partido Socialista não nos deixe fazer as Muito obrigado, comissões Sr. que queremos Deputado. fazer à gestão da pandemia e à mortalidade. Muito obrigado, Não Sr. sei de Deputado. que é que têm medo, não sei de que é que têm medo que se saiba neste Parlamento e o que é que os obrigado, portugueses lá Sr. em Deputado. casa ouçam. Mas devia ser dado o tempo devido à Muito sua obrigado, doutora Sr. e à Deputado. Direção-Geral Eu de Saúde para esclarecer não consigo cortar tudo o que se microfone. passa. Não É, de tenho- facto, o não rolo tenho cortes de compressor microfone. É o rolo compressor Eu gostava de do cortar, Partido mas não Socialista tenho. e a maioria de Muito diálogo obrigado, não Sr. Deputado. existe neste Parlamento. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado.